está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Que houve com a minha vinheta, meu Deus do céu? Vamos que vamos. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta terça-feira, dia 18 de fevereiro de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Não sei o que o futuro me espera, mas sei em quem espero, em quem confio e descanso. Não sei o que vai acontecer, mas sei quem sabe que tudo sabe e tudo pode fazer e tudo pode fazer. Larará, lar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 a, e tudo pode fazer. Estamos juntos no Debate 93. A JR diz aqui uma de nossas queridas ouvintes: o meu namoro tá pegando fogo. O que é isso, minha irmã? O que está acontecendo? Apesar de nunca termos chegado às vias de fato, nosso namoro é quente. O problema é que tem um cargo de liderança na igreja e eu me sinto muito mal com isso. Eu não tenho coragem de conversar com meu pastor e tampouco deixo de tomar a ceia. Estou errada em continuar tomando a ceia? Como é que faz para ter um namoro santo quando o caminho até o casamento será longo, hein? Pergunta aqui uma de nossas queridas ouvintes. O que fazer quando a intimidade entre o casal é tão grande que já não é possível viver apenas de beijo e abraço? Para que o namoro seja santo, na sua opinião, é preciso casar logo? Qual o tempo ideal para um namoro? Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. Programa de hoje, o pastor Samuel Oliveira, da Igreja Evangélica Ministério do Espírito Santo. Muito bom dia, seja bem-vindo, pastor. O senhor destacou a frase: meu namoro tá pegando fogo. Bom dia, JR. Bom dia, bom dia aos debatedores, bom dia aos queridos ouvintes. Namoro pegando fogo é esfriamento com a presença de Deus. A Bíblia diz em Mateus 26:41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando o namoro está pegando fogo, JR, é porque já há muito tempo nesse namoro, Deus já deixou de ser prioridade. Para satisfação da carne um do outro, desses companheiros, desses namorados, Deus deixou de ser prioridade. Quando Deus é prioridade no namoro, os casais obedecem, se conservam para Deus. Eles se colocam diante do Senhor, é como um triângulo. Os casais na base e Deus no topo. À medida que se aproxima de Deus, o casal se une e essa união fica forte. Olha, eu quero dizer aos nossos amados ouvintes, nós vamos continuar ouvindo sobre esse assunto, mas um assunto de extrema emergência acontecendo agora no Rio. 93 FM. Jornalismo em ação. Juliano, bom dia. Bom dia, J.R. Vargas. Chega aqui ao Departamento de Jornalismo a informação de que um helicóptero caiu no mar agora há pouco na praia do Perigoso, em Barra de Guaratiba, na zona oeste do Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, cerca de 20 homens foram deslocados para o resgate. Os bombeiros foram avisados desse acidente aéreo por agentes de reflorestamento que observaram destroços e manchas de óleo na água. O 4º destacamento acionou então a equipe de mergulho e uma aeronave, além de um grupo que vai chegar até o local por terra.
Os bombeiros ainda não informaram o prefixo desse helicóptero e nem se há vítimas. E também não sabem se a aeronave é de pequeno ou grande porte. Portanto, a gente continua ao longo da programação da 93 FM, trazendo as informações para os nossos ouvintes da queda desse helicóptero que aconteceu agora há pouco, registrando no mar da Praia do Perigoso, em Barra de Guaratiba, na zona oeste do Rio. Da redação, Juliano Medeiros. Muito obrigado, Juliano. São informações muito importantes, minha gente. Jornalismo está em ação, é assim mesmo. Entra um assunto, entra uma coisa e você vai acompanhando aqui no 93 FM já com mais informações. Assim como daqui a pouquinho você participa com a gente das... As notícias mais importantes da manhã no Debate 93. De domingo a sexta, às 11 da manhã. Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. O pastor Alexandre Donato é da comunidade evangélica da Ilha do Governador, reinando em vida. Muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. O senhor ouviu a frase inicial, né? Ouvinte dizendo, meu namoro tá pegando fogo. Depois ela diz, apesar de nunca termos chegado às vias de fato, nosso namoro é que... Eu perguntei ontem aqui pros companheiros também, o que é via de fato? O pastor Jean Marques é da área militar, né? Você não é da área militar? Sou. Então, pastor Giamar, bom dia, Assembleia de Deus da Ilha, pastora Meire Pérez, da Igreja Missionária Evangélica Maranata em Copacabana, todos apresentados já, não precisa apresentar mais ninguém. Pastor Jean, via de fato, assim, em termos militares, é o quê? É a conclusão da intenção. A conclusão tá, então é isso. Então, tem intenção, mas não concluiu. O pastor Alexandre facilitou para o senhor agora aí. Mas a intenção existe. Bom dia, JR, bom dia, Marcela, bom dia, ouvintes da rádio 93 FM. É um prazer, uma alegria estar aqui novamente. Eu quero começar falando sobre essa questão. Nosso namoro está pegando fogo. Eu aprendi com a vida que quando uma coisa está pegando fogo, você precisa tacar água. E eu acredito, eu quero dizer para esse casal já de início, que eu quero até não discordar, mas começar a debater aqui, porque isso é um debate. Nosso querido pastor Samuel Oliveira falou sobre a área da oração. Eu concordo em termos com ele, porque no capítulo 39, verso 13, diz que José era um homem de visão, José era um homem de Deus, era o futuro para aquela geração, e agora ele está na casa de Potifar, diante daquela mulher que a Bíblia cita ser maravilhosa, eu não sei se era de fato, e agora ele se sente numa situação que a mulher, ela vai tentar seduzi-lo a ponto de ficar com as suas vestes nas mãos. Então, eu sou da seguinte conclusão, meu filho, você vai ter que fugir dessa situação ou resolvê-la com o casamento. Ô, pastora Meire, quando um não quer, dois não brigam. É o que dizem. É o que dizem, é o que dizem. Agora aqui quem escreve é ela, tá certo? Dizem também que as mulheres têm um poder de definição, decisão maior que o homem nesse assunto. Foi? Dizem. Eu li isso em algum lugar. Onde é que eu li isso? Eu li isso em algum lugar. Meu Deus. Mas, menina, na parede, num banheiro, sabe onde é que eu li isso? Eu li algum lugar. Tem um poder de pichado, caminhão, frase de caminhão. Frase de caminhão, deve ter sido. Tá, não vi. E olha que eu ando por aí, né? Então, bom dia a todos, aos debatedores. Olha, eu até acredito que a mulher tem, assim, essa força de convencimento, esse poder. Só 99%, né, pastora? Só. Uma delícia estar no meio dos homens, a maioria, e ver esses homens reconhecendo isso. Isso. Só quando interessa. É verdade. Você pode ficar tranquilo, é só quando interessa. Eu sei disso. Esses homens. Mas eu concordo que a mulher tem, sim, o poder de decisão. Mas em se tratando desse momento especificamente, eu vejo que a gente fica em pé de igualdade. Porque a carne é carne. E não tem esse, aquele, um mais forte, o outro mais fraco. A carne é difícil de ser vencida. E não tem essa, eu como mulher posso garantir, né, do alto dos meus 4,8. Muito bem, parabéns, hein? Parabéns. Muito obrigada. Parabéns, é a nossa menina da mesa de hoje.
Hein? Obrigado pelo menina. Que é difícil segurar a onda. Você, depois que o rapaz, né, tão formoso, começa a dar aquelas cafungadas, dá uma cheirada no pescoço, sabe? E beija dali, beija, né? E aí o que acontece? Esperar que a mulher tenha a última palavra. A Esté tá aqui com a gente hoje no programa. Tem 12 anos hoje, né? Esté. 12 anos. Ela falou assim, será do que isso a pastora tá falando? Cafungada deve ser o que isso aí? Cafungar. Pastor Jean Max, militar, o que é cafungar? Obrigado, vai lá, pastor Meira. Aquela cheirada no pescoço, aquela respiração forte no pescoço. É esperar que a santinha, que a namorada, que ela seja mais santa do que ele, ao ponto de dizer: não, meu irmão, é difícil. Isso não vem de Deus, vamos segurar a onda. Jogar pra ela um peso muito grande. É muito grande. A responsabilidade é igual pros dois. Muito bem, aqui a nossa ouvinte continua. E uma querida ouvinte aqui de Campo Grande dizendo: eu quero dizer a essa ouvinte que quem manda no corpo dela é ela, e que o namorado só vai até onde ela permitir, diz a nossa ouvinte. Tem que orar e buscar a comunhão, porque esse namoro já está fora do padrão. Não é padrão FIFA. É, pastor Jean Max. O senhor que é militar, eu só acho que esse namoro é um namoro. Pesquisa 93. Pesquisa 93. É o resultado parcial e você pode participar com a gente ligando 24610093, também aqui no nosso site. Quero anunciar aos nossos ouvintes que o nosso Face tá ali. Temos uma foto de Marcela Bastos e J.R. Vargas e você pode conhecer aqui essa dupla. Conhecer a Marcela, você não precisa conhecer não, que ganha nada, absolutamente nada, mas a Marcela é a pessoa especialíssima aqui da nossa equipe e você pode mandar aqui os seus comentários. Eu estou recebendo vários comentários aqui no Facebook com a participação extraordinária dos nossos amados ouvintes. Então, mudou de microfone, é isso aí. Mudou, padrão. O padrão é aquele. Padrão. Você é militar? Não, tá bom. Então você não é militar, então você fica firme aí. Você fez bem, Eu tô ligada, sentido, entendeu? Aí. Sou esperta. Sentido, vai lá. Então, bom dia. A pesquisa é a seguinte: você acha aí que para um namoro ser santo é preciso que esse namoro seja curto? 79% dos nossos ouvintes não acreditam que ele precisa ser curto, não, viu? É mesmo, pra ser santo, não. Então tem aí uma relação de tempo e santidade, são coisas diferentes. E eu posso falar? Eu tenho uma promoção pra fazer que é até bem interessante. Eu ia dizer não, mas adianta? Não. Você pergunta, eu posso dizer? Eu ia dizer assim, não pode. Não, adianta? Também não adianta. Então, você quer uma trilha? Essa trilha tá boa? Olha a promoção. Sabe qual é o nome da promoção? Que é? Chocalô, né? Quando você não tá quente. Chocalô? No debate. Não tá ouvindo aí? Chocalô. São duas palavras diferentes. Chocalô. Chocalô. Chocalor. 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 Aham. Entendeu? O calor ir embora? Exatamente. Eu queria pedir o militar para me definir o que é. Vai lá, Marcelo. Então é o seguinte, a palavra-chave de fevereiro continua aí refrescando seu calor. Sabe que a gente vai sortear aí diariamente ventiladores, umidificadores de ar, piscina e no final do mês vai sair o ar-condicionado. Piscina. Mas aquela piscininha. Hein? É o quê? Qual o tamanho da piscina? Ué, tem que dizer, não é, Esté? A Esté tá curiosa lá. Eu pergunto, escuta só, eu não põe ninguém no fogo, não. É o que o ouvinte tem que saber. Eu pergunto, não é? A Esté, você ficou curiosa, Esté, pra saber que tamanho é o tamanho da piscina? Pra saber se a gente cabe na piscina, não é? Fazendo uma piscina pequenininha. Ô, pastor Jean, o senhor que é militar, define essa piscina aí. Não, tem que saber, é uma piscina pequena. Tipo aquela, tem um nome, tem uma marca que eu lembro assim, 1.000 litros? Não, deve ser mais de 1.000 litros. 1.000 litros, ô Jean Max, 1.000 litros é pequena, 1.000 litros é pequena. Vai ser de alguns mil. Então você vai descobrir ainda, porque a Esté tá curiosa. Vai responder a Estézinha ali. Não, eu volto. Estézinha completando 12 anos hoje, está aqui no nosso debate 93. Mãe dela obrigou. Foi não? Foi não? Você quis ver, Esté? Olha aí que beleza. A Esté conversando com a Lourdes, ela disse que você ouviu a história? Você estava ouvindo a conversa dos outros? Passando assim. Que é aniversário dela? Eu já falei que é aniversário dela. Filho, que ela tá tendo o melhor aniversário. E ela não ganhou aqueles presentes que você vai ganhar, você vai pegar pra ela ainda. Maravilha, a Estézinha é um doce. É o seguinte, final do mês ainda
ainda sai o ar-condicionado. Além dessa piscina que eu vou descobrir de Tem que sair logo esse ar-condicionado, que o calor tá indo embora. O calor, ele tá tão falando show calor, o calor tá indo embora. Já veio frio essa noite, né? Ganhar aqui já é uma sorte. Parece uma benção. Uma benção Uma benção. Entendeu? Você vai ligar pra 24. É que a benção não separa, aquele filme, né? 1 e 2. Essa benção cai lá e pra essa seca. O versículo da palavra-chave de hoje está em Mateus 26:52. Mateus 26:52, a versão é a Almeida Revista e a Vai ser sorteada no programa do Vidal? Então a piscina tem que ser. Ai, vocês inventam cada coisa, hein? Que é isso? 93. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Pastor Jean, me diga uma coisa, o senhor destacou a frase: o problema é que tem um cargo de liderança na igreja, eu me sinto muito mal com isso. Complicou pro lado dela agora, pastor Jean? J.R., bom dia. Bom dia a todos. O senhor não deu bom dia, o senhor foi citado tantas vezes. O senhor tem razão. Bom dia, pastor Jean Marques. Bom dia. O senhor que é militar, na sua opinião? Na verdade, o problema dela não é que ela tem cargo de liderança. O problema dela é que ela está preparando uma grande desgraça para sua família, para sua vida, melhor dizendo, e para o seu futuro. Nós estamos apenas reconhecendo que o fato dela estar na liderança complica ainda mais a situação que ela se encontra. Mas esse namoro, na condição que está, não projeta coisas boas para a sua vida. Esses dias eu estava ministrando na igreja, eu quero aproveitar aquela palavra para trazer agora, porque se encaixa perfeitamente dentro do tema. O nosso caráter, o nosso comportamento diante de Deus no presente é o profeta do nosso futuro. Então, esse tipo de comportamento que ela está adotando em seu casamento já está lançando a profecia sobre o futuro dela. Não só com esse rapaz, como também na sua vida na igreja, sua vida espiritual, sua vida como um todo. E nós queremos aproveitar essa oportunidade aqui para tentar demover ela e o seu namorado dessa condição e ajudá-los a viver uma vida como Deus espera. Quando a nossa ouvinte fala que tem cargo, dá a impressão que se não tivesse cargo, não teria, né? Não é isso? Não é essa impressão que passa? Exatamente. E é uma coisa estranha, né? Esse não é o problema dela. O problema dela é o namoro fora dos padrões de Deus. Exatamente. A pessoa está se preocupando mais com um cargo, com status, e talvez até que o pastor tire o cargo dela do que ela com Deus. A comunhão com Deus está ficando em segundo plano. Tem uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos que mostrou que 61% dos fiéis que são solteiros ignoram a doutrina bíblica e praticam sexo casual sem nenhum tipo de envolvimento sentimental. Entre os entrevistados, apenas 11% disseram que praticam celibato. Os números, segundo o site Gospel Mais, mostram o tamanho da influência dos costumes da sociedade e reforçam dados de outros levantamentos sobre o tema. Em 2011, a revista Relevante noticiou que 80% dos jovens cristãos solteiros já não são virgens, enquanto aproximadamente 65% mantêm uma vida sexualmente ativa. De acordo com a Christian Post, a Associação Nacional de Evangélicos dos Estados Unidos fez um levantamento em 2012 e o relatório apontou percentagens menores. A pesquisa dizia, na ocasião, que 44% dos evangélicos solteiros entre 18 e 29 anos já haviam praticado sexo. E 25% dos entrevistados haviam tido relações nos últimos 90 dias anteriores à pesquisa. Especialistas apontam que uma das principais razões do abandono da doutrina sobre o sexo é a recusa dos jovens em admitir que a religião defina as regras de seus relacionamentos, incluindo quando e com quem farão sexo. Esta é mais um dado, mais uma informação, naturalmente uma informação americana. É tudo por amostragem, a gente não sabe exatamente como a pesquisa foi feita, mas indica o quê? Indica que cada vez menos gente tem levado a sério a questão de casar-se virgem. Evidentemente existe uma campanha no Brasil e no mundo inteiro voltado para isso, inclusive para aqueles que já não eram virgens, que se mantenham virgens a partir de um compromisso assumido com Deus. Mas este dado, segundo a pesquisa, aponta que cada vez mais os jovens das nossas igrejas e viúvos
e divorciados das nossas igrejas estão agindo exatamente como a cultura do mundo manda. Companheiros, opinião de vocês. Ok. Esse final de semana agora eu tive o privilégio de casar o líder lá da Rede Jovem junto com a menina que trabalha com ele, a Luísa Regiane. Hoje eles estão em Frankfurt, foram para a Europa curtir a lua de mel. E ele dizia algo para mim, para minha esposa, também ela dizia a mesma coisa. Eu estou me guardando para o meu príncipe, eu estou me guardando para a minha princesa. E eles declararam isso lá no casamento, e isso foi uma alegria. E quando eu leio o discurso dessa jovem, que diz o seguinte: nós ainda não chegamos às vias de fato. A verdade é, do jeito que ela expõe aqui no e-mail, o tipo de relacionamento e de namoro que ela tem, minha querida, se você não pedir ajuda como você resolveu pedir, você vai sair, você vai chegar às vias de fato, sim. Quando eu citei José como exemplo, para mim, de fato, e para os jovens, José é o exemplo daquele homem ou daquele jovem que de fato tem temor a Deus. Porque a pessoa, quando de fato tem o temor, quando alguém diz assim, eu não quero mais casar virgem, eu vou me entregar, eu acredito, sendo essa pessoa crente, servo de Deus, evangélico, é porque o temor deixou de existir na vida dessa pessoa. E ao ouvir essa declaração que foi lida aí pelo JR, é verdade, nós, como igreja do Senhor Jesus, como pastores que somos, como educadores, como líderes de jovens, nós precisamos ensinar, nós precisamos orientar os jovens, encorajá-los a terem uma vida de santidade também nessa área, na área de guardar a sua vida para um ato sexual sadio. A realidade da igreja evangélica americana não é semelhante à realidade da nossa igreja aqui no Brasil. Se bem que, infelizmente, estamos caminhando, né, na mesma direção. Eu estava conversando ontem com um pastor e a gente chegou à seguinte constatação: a última voz nesse país que defende a família nos princípios divinos é a igreja. É a última voz, né? E nós não podemos nos silenciar com relação a isso. Ainda que os números nos apavorem, ainda que as questões de relaxamento moral no que diz respeito aos namoros cresça de forma assustadora, nós temos que continuar combatendo isso. É importante que se observe, dentro do que o pastor Alexandre falou, pelo menos essa é a visão que eu tenho, que José sentiu esse mesmo fogo que essa jovem e que tantos outros sentem. Se ele não tivesse sentido, ele não veria a necessidade de fugir. Ele ficaria ali, sob controle, sob domínio. Mas a mulher era bonita, a mulher atraente, ele era homem, né? Como... Então, a decisão dele foi fugir. Esses dias aconteceu um negócio interessante. Eu estava descendo do avião e alguém deixou um iPhone 5S no banco. O avião já estava vazio, eu fui um dos últimos a descer. Eu vi aquele iPhone, eu quero usar esse exemplo só como ilustração. Se eu me sentisse tentado a ficar com aquele iPhone, se aquilo tivesse queimando dentro de mim, a minha decisão de cristão era correr. Correr, nem tocar naquele iPhone, porque eu toco e não me seguro. Mas eu não precisei correr, porque isso não mexeu comigo, não mexeu na minha carne. Eu peguei o iPhone, fui até o comissário, disse a cadeira, e ele falou, foi uma pessoa que acabou de sair. Ainda alcancei o camarada na corrida e disse, tá com a comissária lá. Ele voltou e pegou. E me agradeceu. Agora, num caso de relacionamento íntimo, namoro, intimidade entre homem e mulher, não existe esse negócio de pegar, segurar. Eu aguento. Não existe esse negócio. Por quê? Porque o exemplo está em José. José fugiu, porque se ele fica, ele cai. Muito bem, aqui a nossa querida Aurenia Simone estão perguntando, segundo a nossa querida Missilene, por que eu estou colocando o senhor no fogo? Eu estou colocando o senhor no fogo? Elas estão lá perguntando lá por que o pastor delas está no fogo. Eu botei o senhor no fogo? Eu coloquei no fogo, gente? Não, é uma voz do especialista, né? Como militar, na sua opinião, Tá vendo aí o que você
Eles foram mexer? Gente, quando a gente vê isso aqui, por exemplo, eu venho dizendo, eu não tenho coragem de conversar com meu pastor e tampouco deixo de tomar a ceia. Então, observem bem, ela olha pro lado, tá lá o candidato lá, né? Candidato a esposo, né? Tá lá, tal, entendeu? Cangote que você falou, pastora Meire? Uma cafungada no cangote. Cafungada no cangote. Ô, Esther, não aprende isso não, Esther. Você tá muito atenta aqui, Marcelo. O pastor, o senhor que é militar, o senhor pode definir. Então, aí ela não quer, ela tem cargo, ela não quer conversar com o pastor, ela continua tomando a ceia, ela sabe que tá errada. Não sabe que ela tá errada? Sabe. Agora, se não procurar ajuda, o que acontece? Sabe que a JR, uma coisa também que, às vezes, eu creio que pode ser um impedimento também para os jovens se aproximarem de seus pastores e abrirem um coração nesse sentido tão particular e que gera muito constrangimento, ainda que o cabra seja meio sem vergonha, ou a mulher também, a menina, né? Porque eu falei desde o começo que a responsabilidade era mútua, né? Então tudo bem, quando eu falar o cabra, pode aplicar para ela também. Então eu creio assim que nós, os pastores, nós precisamos gerar uma abertura. Esfera de confiança. Exatamente. A gente precisa estar mais perto, o pastor precisa descer mais do púlpito, andar mais no meio das ovelhas, como é a proposta do pastoreio. Alcançável. Porque do púlpito a gente não pastoreia. Então eu tento exercer esse ministério de estar mais perto e deixar aberto para eles a oportunidade de falar em tudo, independente da idade. Então, graças a Deus, eu tenho tido a oportunidade de, por exemplo, ouvir de um diácono, ouvir de um líder, de problemas no meio do relacionamento sexual, já no casamento, e de aconselhar jovens que estão nessa linha que antecede o início do relacionamento e já dentro da tal complicação. E a falar na linguagem deles, usar a linguagem de hoje e tirar aquele evangeliquez, né? E que muitas vezes deixa Deus lá longe e a gente aqui distante. Pastora Meire, a senhora colocando aí o ponto de vista pastoral, né? Que ele tem que estar mais perto. E quando é no caso do ouvinte aqui, porque a gente não sabe se o pastor está longe. Exato. É que a pessoa quando está errada, sabe como é que é? Você quer a tendência é se esconder, achar que as pessoas estão olhando, não é isso? Se esconder, né? Então, quanto mais ela se esconde, pior fica. Vamos lá, vamos supor que a liderança da igreja dela seja uma liderança distante. Tá certo? Ainda que distante, quem tem que ir atrás é ela. Tá certo? Porque ela tá vivenciando isso. O ideal é isso. Esteja junto, esteja perto, né? Que você vê que é possível estar junto, é possível estar perto. Em alguns casos, quem não vai é a pessoa, não é isso, gente? Ou não? Sim. Não, é verdade. Pode falar, pastor. Não, pastor Samuel. Pode falar, pastor Samuel. Me faz lembrar das palavras do Senhor Jesus, quando disse: se um homem olhar para uma mulher com intenção impura, já no coração né, adulterou com ela. Não precisa nem das vias de fato. Eu quero entrar já aí. É a intenção, né? Ela já está no namoro pecaminoso, já está pecando. E graças a Deus que o Espírito Santo já tem tocado nela. Tocado nela, e ela tem se sentido, isso é a presença de Deus ainda tocando no coração dela, a misericórdia do Senhor. E ela tá falando sobre um namoro, voltando um pouco no início, namoro pegando fogo. Tem pessoa que não tá namorando, nem tá pegando fogo. O fogo tá onde? Tá no namoro ou tá na pessoa? Tá na pessoa. É verdade. Pegou ser tratado na origem. Eu queria tocar nesse assunto, JR, porque veja, ele citou aqui, né, que a pessoa o Senhor Jesus disse que aquele que em seu coração desejar já cometeu pecado. Algumas pessoas interpretam mal e se lançam no pecado porque já sentiram no seu coração. Né? A Bíblia diz que o pecado consumado gera a morte. Então já há um pecado. Já há um pecado, como Jesus já esclareceu. O pecado já está, o namoro está quente, então o pecado já existe. Mas consumado, ele gera morte. Então,
falta um passo para ela acabar de estragar a sua vida, que quer chegar Ainda às vias não de morreu, fatos. Entendeu? Quer chegar às vias de fato. Ela tem que evitar isso. Agora, por experiência pastoral. Ao mesmo tempo, pastor, só para interagir, para o senhor explicar isso, não é que a via de fato seja menos pior. Para não amenizar a via de fato. Então só ficar se não chegar na via de fato, está na cabeça da foi o que eu galera. disse aqui, o pecado já existe, já está num quadro de desobediência, precisa se confessar diante de Deus e buscar o perdão. É que a consequência se agrava, né? Mas o pecado consumado gera morte. Então vem a consequência, enfim, a gente não precisa detalhar nisso aqui. Mas o que eu quero dizer a essa ouvinte e a tantos outros que nos escutam aqui é que você precisa se antecipar. Por experiência pastoral, as pessoas nos procuram depois que aconteceu. Exatamente. Pastor, caímos. Confessa o pecado, mas não confessa a tentação. Exatamente. Então é bom que se antecipe para não consumar o fato. E a Santa Ceia? É uma decisão pessoal, a Santa Ceia. Como é que lida com esse assunto aí? A nossa ouvinte diz que ela tá errada em continuar tomando a ceia? Pergunta ela. A Bíblia diz que o homem ele deve examinar-se e não julgar-se. Existe uma diferença muito grande. Quando você se examina para melhorar. Quando você se julga, você está se colocando na condição de vítima. Então, a ceia do Senhor, e a Bíblia diz que o Senhor deixou essa ordenança, fazer isso em memória de mim, até que eu volte. Na verdade, eu quero pegar o ponto que foi citado inclusive por você, JR, aqui, que a pessoa está se escondendo, se excluindo. Na verdade, ela, ao continuar tomando a ceia, ela quer passar uma imagem para as pessoas que estão em volta de que está tudo bem. Há um texto que eu amo, esse texto, no livro de Provérbios 28:13, que diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Então, o fato dela estar tomando ceia e na situação que ela está apenas encobrindo aquela situação. E o texto continua dizendo o seguinte: mas o que as confessa, não basta só confessar, porque confessar é o que ela está fazendo aqui. Eu também não estou dizendo que ela está errada, eu estou apenas pontuando. Ela aqui está confessando, mas a Bíblia diz que confessa e deixa. É necessário deixar a prática. É necessário deixar a situação para poder alcançar misericórdia. Na verdade, nós não somos um tribunal de acusação. Nós estamos aí como debatedores, como os conselheiros, dizendo o que é melhor para ela. Olha, o nosso ouvinte da Chatuba dizendo o seguinte: eu duvido que esse casal esteja pegando fogo namorando na sala com os pais. Exatamente. Como é que é namorar na sala com os pais? Você que é militar, pastor Germano, você pode definir pra gente? Meu Deus. Tem filha, tem filha. Cuidados muito importantes. Filha bonita. Aí o camarada já tem candidato a genro lá, não? Ela descartou já. Descartou. Olha, ela descartou. Você viu o olhar dele de mal? Motivo de força maior. Subiu a sobrancelha e tudo, né? Incrível, né? Brilhou aqui agora. Rapaz, mas enfim, o que é namorar na sala com os pais? É o quê? Com o pai no meio? Vai, Samuel, pode falar. É o pai no meio ou assim, na presença dos pais? Tem alguns cuidados no namoro. Não, pera aí, nós não vamos dar sala. Você não vem com outros cuidados, não. Vamos ficar na sala primeiro aqui. Tem que ser na sala, tem que ser na presença dos pais. A Bíblia diz que quem vem pra luz mostra suas obras. Mas não pode sair pra comer uma pizza, ir no cinema. Pode sair, Jota. Tem que ir com os pais? Tendo horário, dia. Mas não tem que ir com os pais, não. Mas vamos combinar. A irmã mais nova. O irmão mais novo. Olha, já acontece. Quem já leva a vela, hein? Isso, né? Leva a vela, fulano. Olha, duvido que esse casal esteja pegando fogo, namorando na sala com os pais, no grupo de jovens no evangelismo ou em lugares públicos. Olha aí. Olha aí. Quanto mais estiverem a sós, mais difícil será manter o namoro santo. Diz aqui uma de nossos queridos ouvintes da Chatuba Companhia. É isso mesmo? Verdade. Com certeza. Porque o lance do José fugir, ele estava sozinho, né? Conseguiu dar no pé em tempo de evitar o pecado. A questão é que a gente precisa fugir do perigo, daquilo que inspira.
como a Bíblia diz, aparência do mal. E na prática, é fugir de evitar as circunstâncias que proporcionam a intimidade. No caso, estarem muito tempo sozinhos, né, em locais que proporcionam isso, o horário. E aí entra também uma questão de educação ou da orientação, da supervisão no caso de serem mais novos. Eu não sei qual é. Acompanhamento. Não, essa ouvinte, essa opinião aí. Agora, outro ouvinte aqui de Irajá dizendo, olha, pelo contrário, o namoro, tá se referindo ao tempo aqui, tem que ser longo para conhecer bem a pessoa. Quando minha filha sai com um namorado, eu logo oriento. Se controla, menina. Meu Deus. A mãe conhece a filha, hein? Vontade é uma coisa que dá e passa. Esse controle depende muito mais da mulher do que do homem, diz mais uma de nossas queridas ouvintes de Irajá. Papai. Tá falando eu aí. Não concordo com o que ela falou, não. Com quê? Que vontade dá e passa? Não, nem namoro. Com quê? Exatamente. Sim, o tempo do namoro. O tempo e a questão dessa orientação. Eu acho que se a mãe quer mesmo o melhor para sua filha, tem que, enquanto ela está sob a sua autoridade, manter uma vigilância, um cuidado maior sobre isso. Entendeu? Pelo menos lá em casa, essa é a regra. E o namoro longo, eu conheço muitas pessoas, inclusive tem no meio da minha família, pessoas que namoraram muito tempo. O que é muito tempo? Tipo assim, 7 anos. 7 anos, é muito 8 tempo. anos e mais um mês. 8 anos e um mês. E mais uma, assim. Quase boda de... Não é? Bodas diferentes de namoro e noivado e aquela coisa toda. A questão é que muito tempo de namoro não determina que aquelas pessoas estejam de fato se conhecendo. Deixa eu só dizer pra eles que os microfones estão abertos. Eles continuam falando, né? 13 anos. Estão ouvindo, né? Tô ouvindo. Eles esquecem que não estão na rádio. Vai lá, pastora Bey. Pois não, pode continuar, pastora Bey. Eu não vou nem perguntar quanto tempo eles namoraram. Mas... Eu falo, não tem problema, eu digo. Foi. Depois eu te... Tá, diga. Então a questão, eu posso garantir que namoro muito tempo também não resolve. Não resolve. Não é isso. Não é. Eu, por exemplo, tive um relacionamento de 3 anos e pouco. Nesses 3 anos e pouco, eu achava que conhecia o Cabra, né? Não vale a pena citar um nome, claro, já que é falecido, enterrado. Morreu, tá enterrado. Tá enterrado. Ele que perdeu. É isso aí. Né? Perdeu isso tudo que Gilcinho ganhou. Aí o que acontece, JR? Eu descobri um pouquinho antes do final do noivado que ele não era absolutamente nada, depois de 3 anos e meio, do que ele parecia ser. Zorro. E era líder de juventude, estava na igreja, era aparentemente um homem abençoado. Olha aí. Né? E vivia ali na bulinação. Eu vivia no bullying. Era um sacrifício. Né? Em compensação, eu vou fazer 20 anos de casada e em menos de um ano. Um ano eu garfei Gilcinho e botei aliança no dedo e nos casamos. Ô, pastor Jean Marques, o senhor quer militar? Explica, pastor. O que é garfou? O que é garfar? O que é garfou, o Gilcinho? O nosso povo tá entendendo. Tem? Não, pergunta sempre porque a Esté tá curiosa. Esté sabe, a né? Esté, sabe o que é isso, Esté? Não, Esté, garfou? é ganhar, entendeu? Ficou caso ou morre. O caso ou morre. Rapaz. Aquele biscuit do bolo de casamento que tem uma corrente na... o enforcado ali. Acho que do Game Over ainda. Game Over. Não, na verdade, eu trouxe Gilcinho para a luz, porque até então estava nas trevas. Estava nas trevas. Está há 20 anos nessa Pastora Meire, eu concordo com a senhora no que a senhora diz sobre o tempo para conhecer a pessoa. Não é? Concordo, não mas há casos e casos. Com certeza. O Por meu exemplo, caso é uma exceção. Eu, entre namoro e noivado, foram 4 anos e meio. E agora em dezembro nós completamos... Não é pouco, não. É pouco? Não o senhor tá achando que é pouco, pastor? Não, eu só tô falando de casos e casos. Eu perguntar pra ela se ela achou que era pouco. O sujeito tá enrolando e tal. E aí, agora em dezembro, nós completamos 22 anos de casados. Olha aí. A história da pessoa se dá no período do conhecimento, da construção ali do namoro, aquilo tudo. Eu digo isso lá para os jovens da igreja. E aí um jovem me pergunta: pastor, como é que eu vou ter certeza, uma jovem, que ele é para mim, primeiro lugar, gosta de trabalho. Segundo lugar, como ele trata pai e mãe. Falei, terceiro lugar, quando você mete na sua bolsa,
e pega uma boa oferta para entregar na casa de Deus, ele te questiona? Então, aí são os... Tem um quarto lugar. Pode falar, minha querida. Dá licença, pastor. Quando é um homem gentil, é um homem cavalheiro, ou é aquele homem moderno que... Cavalo. Cavaleiro é cavalo. Ou o sujeito é cavaleiro, é cavalo. Exatamente. Ou ele é daqueles que, sabe, entende qual é a posição, ele já conseguiu entender qual é a posição dele. Biblicamente, o homem tem que ser o sacerdote, ele tem que ser a figura central do relacionamento, no sentido, assim, de se dar, porque o meu padrão de amor é aquele padrão que Jesus ensinou, o seguinte: é como Cristo amou a igreja, que se deu por ela. E no namoro hoje em dia a gente não vê isso. É verdade. Então, deixa eu perguntar aos irmãos o seguinte, que eventualmente pode ser, talvez o olhar que a gente tenha seja muito mais pro curto do que pro longo, né? A pessoa conheceu tem 6 meses. Não, eu tô sonhando com ele todas as noites. Minha filha, isso não é sonho, isso é um pesadelo, entendeu? Quer dizer, você sabe aquele negócio intenso? Aquele negócio, olha, é ele, entendeu? Eu senti. Sentiu o quê, minha irmã? Sentiu, tem remédio pra essas coisas também, entendeu? Porque às vezes a pessoa pode estar empolgada, né? Numa empolgação, ou mesmo numa necessidade grande, ou mesmo naquele negócio, tá na promoção, se não comprar agora, outro compra, entendeu? Hein? Não tem isso, gente? Pastor Giamax, o que não, tô brincando. Como é que é isso aí, gente? Você tá entendendo? Porque a impressão que eu tenho é que o nosso olhar, assim, é muito mais assim, olha, quando é muito pouco tempo para um relacionamento, a fim de que eles se conheçam e até pro muito. Algumas pessoas dizem, olha, muito tempo é muita oportunidade. Para dar zeba, para esquentar o negócio, mas também é oportunidade para conhecer, para entender os limites, essas qualidades. Do não tem regra, gente. É um tempo com hábito cristão. Exato, com qualidade, isso né? Aí. Não tem regra. O pastor Alexandre falou aqui, muito apropriado, que cada caso é um caso, né? Existem realidades distintas. Eu tenho a preocupação de orientar os meus jovens na igreja que o namoro deve começar quando eu já tenho uma condição mínima para estabelecer um casamento. Isso, concordo. Por quê? Porque se eu não tiver essa condição, eu nem tenho que procurar namorado. 12 anos. Exato. Não pode, então. 12 anos. A Esther, tô falando com a Esther aqui. 12 anos. Cotas é algumas. Não chega aos 13, não. 12 anos. Homem com 15 anos. Pode? Homem com 15? Não pode. Não pode. Isso depende da carteira do pai. Não deve. Isso. Pai, me dá dinheiro pra levar minha namorada. De onde vocês vieram? Vocês estavam onde nos últimos dias? A Bíblia diz. Hein? Vocês vieram de onde nos últimos dias? Eu sei que a gente. Não, vamos lá. Não, tô botando o pé no chão mesmo assim. Fazer uma revelação. Você chega numa igreja, numa comunidade, você chega em qualquer lugar, você vai ver que a galera tá começando mais cedo. Tô dizendo que tá certo, não. Não tô dizendo que tá certo, não. Tô dizendo o seguinte: como é que é isso, então? Porque nós estamos falando diretamente para eles. Eles estão nos ouvindo. Exatamente. É por isso que eu acho que a gente tem que ser firme no que nós falamos. Porque aqueles números que você apresentou da pesquisa aí na igreja americana são frutos dessa permissividade, dessa falta de instrução que os líderes estão se permitindo, né, na condução das suas igrejas. Então, tem condição de estabelecer o casamento, porque você vai demorar quanto tempo? 10 anos, 20 anos? Você tem que demorar o tempo suficiente para conhecer a pessoa. Mas e se esse tempo terminar daqui a 3 meses? Você já está pronto para casar? Então, essa é a instrução que a gente dá na nossa igreja lá e eu transmito. Companheiros, o que vocês acham? JR, exemplo vem de casa. É isso aí, pastor. Tem mãe que empurra a filha pra namorar e tem pai que diz, você tem que ser homem, rapaz. Vai lá, namora. Você... É verdade. Isso. É a realidade. Empurra mesmo o filho, namorou uma, e como é que foi lá e tal. E tem mães na igreja que não estão tendo capacidade de orar, de buscar, de se reunir com o pastor, com a igreja. E tem mãe que até compra camisinha pro filho da igreja. Meu Deus. Importante ele não pegar a AIDS. A Marcela conhece meu filho, Marcela Bastos, conhece meu filho mais velho. E eu falo senti um clima aí, eu senti um clima aí, eu senti uma encomenda aí, não sentiu? Eu senti uma encomenda aí. Eu falo, ele está em casa ouvindo, eu falo isso com muita alegria. Olha aí. Muita alegria, ele tem 19 anos. Tem 19 anos. Ué, mas que alguém falou uma coisa aqui? Eu só perguntei, não falei? Tem um clima, parecia uma encomenda. Uma encomenda... Eu falo isso com muita alegria por causa do nosso princípio, daquilo que nós ensinamos na igreja em casa. Ele disse para mim, sem nenhum medo, pai,
Eu estou esperando no Senhor, ponto. Eu estou esperando em Deus, porque... No ponto, o senhor falou? Não, estou esperando em Deus, ponto. Ah, tá. Eu espero o senhor no ponto. E aí ele fala garota assim, desce do ônibus, é você. Quando chegar, e o pessoal lá da igreja está ouvindo e sabe disso, e quando chegar a hora, Deus vai me dar a escolhida, eu vou poder sustentar o meu namoro. Por quê? Aí começou a namorar, a menina assim, amor, tô com fome, a gente vai comer depois do culto, vou passar na cantina, vou pegar fiado. Pô, pelo amor de Deus. Agora ele vai pagar um preço por assumir essa posição. Pagar o preço aí, exatamente isso que ele falou, vai pagar o preço. Vamos dizer pros jovens, pros adolas, que eles vão pagar um preço. O que é dólar? Ô, pastor Gemar. Pastor Gemar. Eu casei agora sexta-feira esse rapaz, que é meu filho do coração, e ele falava com a minha esposa, poxa, eu vou completar 30 anos. Ela falou assim, Deus tem separado pra você a princesa que você precisa. Tá casado com a menina maravilhosa, mulher de Deus. A questão é se você confia ou não no que Deus pode fazer na área dos seus sentimentos também. Então, vou perguntar aos irmãos. O camarada é um estudante. Profissão, ele escreve lá, ué. Profissão, estudante. Então, vocês estão falando que ele tem que ter salário. Ele está estudando, o menino está fazendo universidade, já vai emendar com mestrado, tá certo? O menino é um cientista e vai fazer pesquisas, ele só vai trabalhar depois dos 30 anos. Isso quer dizer que ele só pode namorar depois dos 30 anos? Ou isso não é uma regra? Não. É um princípio. Foi o que nós falamos. O princípio é o princípio do autossustento, da não dependência. Como é que funciona a formação de famílias na Bíblia? Deixará o homem seu pai e sua mãe iniciar sua mulher. Então, ele já tem, pelo menos, a previsão desse rompimento do vínculo que ele tem com seus pais. Então ele começa a pensar nisso. Senão ele se concentre em construir a sua vida como homem, como profissional. E a gente é testemunha disso. O namoro precoce, ele distrai as pessoas, né? E projeta pobreza, projeta uma vida de muito sacrifício, porque enquanto alguns adolescentes se preocupam em namorar, ficar, os outros estão se concentrando em estudar. Eles estão ficando para trás. Eles estão ficando para trás. Seus patrões lá na frente. E eu falo com os meus filhos, né? Essa menina que se interessa pelos garanhões da escola, daqui a pouco ela vai trocar de partido. Quando ela fizer 20 anos, ela vai começar, ela vai procurar. Ela vai esquecer uma eleição? O senhor que é militar, me explica o que é isso aí. O dicionário tem que explicar. O pretendente, né? Ela vai esquecer aqueles garanhões bonitões que pegavam todo mundo na escola e vai começar a procurar os estudantes. Os sérios, os que estão com a vida projetada. Olha a aí, própria mãe que queria ver a menina com um rapaz bonitinho, agora vai querer o menino que tá na faculdade. Menino sério. Com alguém que possa dar família. Algum futuro. E aí, nesse momento, ela já deixou de ter credibilidade. Absolutamente contra esse namoro precoce na adolescência. Muito bem. Quero agradecer aos companheiros aqui. Nós vamos ter a nossa pesquisa já com o resultado final. Antes, porém... 93 FM. Jornalismo em ação. Vamos ter as informações aqui sobre esse acidente terrível que nós tomamos conhecimento recentemente agora com a Vanese Rodrigues. Vanese. Bom dia, JR. Cerca de 20 homens estão trabalhando no resgate e até o momento foi encontrado o corpo de um homem aparentemente com 25 anos de idade, ainda não identificado. Mergulhadores estão no mar procurando se existe mais uma vítima, já que a aeronave era de pequeno porte e só poderia transportar 2 pessoas. Muito obrigado, Vanese, pelas informações até aqui, minha gente. São as informações que você está acompanhando desse grave acidente de helicóptero, uma queda de helicóptero ali em Guaratiba. E você vai continuar tendo informação aqui na 93 FM ao longo da nossa programação. É sempre muito bom quando você nos acompanha, porque afinal de contas você tem essas informações, são importantes, também nos ajudam para como se fosse, sempre eu digo aqui, é munição para a nossa intercessão, né? São coisas que vão acontecendo e nos ajudam assim a construir essa perspectiva tão importante para as nossas vidas. As notícias mais importantes da manhã no Debate 93. A polícia de São Paulo investiga um crime que chocou moradores de um bairro da região metropolitana. Pai e filho foram encontrados mortos após caírem do 13º andar de um prédio.
As investigações apontam, após o testemunho de vizinhos, que o homem pulou com a criança de 6 anos após uma discussão com a esposa. Um juiz federal de Brasília está no alvo de uma polêmica. Ele está afastado das atividades há 2 anos, recebendo cerca de R$22 mil. A questão é que ele deseja voltar ao trabalho e fazer jus ao salário que recebe, mas a burocracia do sistema o impede de retornar ao trabalho. O magistrado foi impedido de exercer a função por problemas psicológicos que já foram superados. Para mostrar que tem aproveitado a vida boa, ele postou diversas fotos em viagens e agradeceu, ironicamente, ao Conselho Nacional de Justiça pela vida boa que tem levado. O governo pode exigir, por meio de uma lei, a obrigação de que protestos de rua sejam informados previamente às autoridades. O projeto de lei deve ser apresentado esta semana ao Congresso. A versão preliminar do texto também pretende coibir o uso desproporcional da força por parte da polícia contra os manifestantes. Nessa lei, o governo não deve pedir a proibição do uso de máscaras. Vamos ter aqui as opiniões dos nossos companheiros. Pastor Alexandre, quando a gente observa esse episódio, é uma coisa impressionante. Esse pai e essa criança de 6 anos, uma briga em casa. Uma briga com a mulher que, pelo que a gente tem de informação, a polícia está dizendo que ela foi agredida, levada a um pronto socorro. Até agora nós não temos os nomes, não foram informados os nomes, mas já se sabe da morte do pai e dessa criança. É uma situação muito lamentável. Aqui eu percebo que, de fato, explicitamente, existe uma falta de Deus muito grande na vida das pessoas. Em primeiro lugar, aqui a gente encontra um desequilíbrio. Como é que um pai chega ao ponto de pegar, por causa de uma simples discussão, porque brigou com a esposa, e agora vai punir a ele e, por consequência, vai punir o filho também? Nada com isso, né? Que não tem nada a ver com isso. A minha palavra nessa situação aqui, o JR, é que nós necessitamos de Deus nessa nação. Os casos recentes estão aí para justificar isso. E JR, é mais um testemunho de que o relacionamento sem Deus, um relacionamento sem amor, um relacionamento sem estrutura, sem fundamento, ele pode se tornar isso aqui que a gente está vendo nas notícias. E esse relacionamento aqui aponta para a falta de amor, como o pastor falou, mas para uma falta de conhecimento, de integração entre as duas pessoas, porque essa questão do homem violento, a violência, a gente sempre dá sinal. Muitos dos problemas que os casais começam a ver depois de algum tempo de casados, eles começam a ver, debaixo de orientação, que os problemas já estavam se evidenciando antes do casamento. E observem bem que é 13º andar, ele pega a criança e eles pulam. É uma coisa impressionante. Bom, outro assunto que nós temos aqui, isso aqui é munição para nossa intercessão, vamos orar por esse assunto já, consolo de Deus sobre... Você imagina a avó de uma criança, hein? Imagina a mãe, depois que recobrar lá a consciência e souber do episódio. Meu Deus do céu. Família desse rapaz, os pais dele, dizer, como é que meu filho fez um negócio desse? Bom, pastor Jean, um juiz federal de Brasília tá aí, a gente sabe aí pelas informações que ele recebe aproximadamente 22 mil, ele foi retirado das suas funções por questões psiquiátricas, que segundo ele, todos os médicos já deram ok, só que ele não tem autorização para voltar a trabalhar. E aí, ironicamente, ele colocou fotos no Facebook mostrando onde é que ele tava na praia, tava em tal lugar, e no fundo ele tá pedindo assim, deixa eu trabalhar, gente. É até raro ouvir isso. É verdade. Algumas coisas são estranhas no Brasil, né? Nós temos aí tantas pessoas precisando de um afastamento do trabalho por questões de saúde e não conseguem, às vezes quando se afastam não são amparadas, o governo não trata com justiça a questão dessas pessoas, e agora um homem que já está restaurado, vivendo esse dilema de querer trabalhar, fazer jus pelo salário que ganha e não consegue. O que eu posso dizer com relação a isso? Que a gente tem que orar mais por esse país, né? Nós temos que, em nome de Jesus, como igreja, arrancar do DNA desse país
a palavra corrupção. A gente tem que arrancar isso aí. Porque há um sistema que contribui com tudo isso que a gente está vendo. Ele diz: mas a oração do justo pode muito seus efeitos. Isso é um absurdo e me afeta por vários motivos. Primeiro, eu não posso legalmente exercer outra profissão. Segundo, sem trabalhar, minha saúde piora, porque afeta minha autoestima. Terceiro, não posso me promover na carreira. Quarto, falta juiz. Sobram processos, eu aqui olhando para o teto. É um fato novo que está acontecendo e você está acompanhando aqui na 93 FM. Pastor Samuel, o governo agora pode exigir, por meio de uma lei, a obrigação de que protestos de rua sejam informados previamente às autoridades. Há quem julgue isso uma censura. Há quem julgue que isso é uma medida boa para que se organize, para que não tenha atos criminosos como os vistos recentemente. Qual a sua opinião sobre esse assunto? A minha opinião é que a intenção do governo é muito boa. Que haja um cadastramento de um grupo que tiver a intenção de exercer o seu direito de cidadão, mas muito mais ainda, JR, é que às vezes me entristece, eu não estou vendo o papel da igreja dentro disso aqui. O governo tem tentado de todas as formas tentar separar o joio do trigo no protesto, não está conseguindo. As coisas estão saindo do controle, entendeu? E a igreja não entra com o seu papel de orar pelas autoridades constituídas. É nosso papel. Nós temos dupla cidadania. Nós somos cidadãos da terra e somos cidadãos dos céus. Nós temos, nosso papel é orar, clamar a Deus para que haja sabedoria por parte do governante. E essa massa que está sendo manobrada, alguma parte dá por partido político, por interesses políticos, sim, está sendo manobrado. Outros por até emissoras, uma emissora manobrando até uma parte da massa contra outra emissora. Tem isso sim lá no meio, suborno. Que se tiver alguém ali participando que crê no Senhor, que professa a nossa fé, que faça disso uma influência naquele meio, que vença pela palavra ali, exercendo uma organização, mas diante do Senhor com limites. Vamos ser cidadãos limites. Muito obrigado aos companheiros pela opinião de cada um sobre esses assuntos aqui, dentro dessa nossa perspectiva de trazer as informações para o conhecimento e também para a análise dos nossos debatedores. As notícias mais importantes da manhã no Debate 93. O seu rádio está no Debate 93. Pesquisa 93. Olha ela aí, minha gente. Chegou quebrando. Mas tá tudo em paz. Quebra tudo. Então, a pesquisa foi a seguinte: você acha que para o namoro ser santo é preciso que ele seja curto? 80% dos nossos ouvintes afirmaram que isso não é necessário, não, JR. Muito obrigado aos nossos maravilhosos ouvintes, a participação de cada um deles com a gente hoje aqui no nosso Debate 93. A turma participando com a gente aqui no Facebook, no meu Twitter. Muito obrigado a esse carinhoso público. Aliás, aqui eu recebi uma foto, pastor Jean Marcos, o senhor quer militar? Me diga aqui. É a Aureni, não é aqui? Aureni, Simone, A Aureni é da frente. A Aureni é essa aqui. E a Simone estão lá na sua casa. Estão acompanhando, estão dizendo que eu fiz bullying com o senhor. Eu fiz bullying com o senhor? Tapioca gostosa hoje, pastor. Ah, é? Foi uma benção. Ah, por isso você tá levando bullying, então não trouxe nada. Já viu como é que as coisas são? Inconscientemente eu já sabia, já senti no ar. Muito bem. Trouxe a resposta que você me pediu. Da piscina? Da piscina. Pois é, quantos litros tem a piscina? Eu vim trazer pra você uma resposta seguinte. Nessa piscina cabem 2 metros cúbicos de água. 2 metros cúbicos de água. E também cabem 20 milhões de gotas de água. 20 milhões de gotas de água. Vocês fizeram essa conta. Exato. Vocês estão achando que vocês estão me zoando por conta disso. O pastor Jean Max, o senhor que é o nosso alvo hoje, o pastor Jean Max, o senhor acha que uma piscina dela cabe quantas pessoas? 2 metros cúbicos são 2.000 litros. 2.000 litros, então. Pois é, então cabe quantas pessoas? Umas 4, 5. Umas 4, 5. O senhor conhece o... Conhece, não? Não posso falar o nome. Não, cabem 2. Cabe 2 pessoas. No caso dele, 2 pessoas. Se for a Esté, olhando a Esté nada lá, mergulha, faz nado crawl, costa, tranquilo, né? Faz até nado sincronizado. Nado sincronizado, é difícil, gente, eu já fiz. Eu fiz uma aula. Fiz uma aula. Tinha um adolescente, eu falei, me ensina como é que é isso aí. Primeiro tem que botar aquele negócio no nariz. Tapar o nariz, não é tapar o nariz, é botar um negócio no nariz. Pregador de roupa. Você põe um pregador de roupa no nariz. É tipo um pregador de roupa, não é exatamente. Dá pra, inclusive, nessa piscina, pegar um pregador de roupa, já começar a treinar. Olimpíadas 2016,
93 FM ajudando. Muito bem. Tá pensando o quê? Benção por mais alguma coisa, Marcela? Nada mais. Então, Marcela, descansa agora à tarde. Trabalho bom, nada, né? Trabalha de 11 ao meio-dia, agora vai descansar. 1 da tarde, dicas de beleza, aí, e depois Meire, trabalha até as 6 da tarde. A Viviane chegou com mais informações. Mais alguma informação? Não? Quer falar alguma coisa? Cantar um corinho? Canta bonito, né? Viviane canta muito. Eu quero saber o que tinha naquele café. É isso que eu quero saber. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. A J.R., apesar de ter sido criada no Evangelho, eu acabei me desviando. Ô, minha filha, não brinca. Aí ela conta que nesse período da minha vida eu fiz muitas coisas erradas, inclusive causei sofrimentos e tristezas a algumas pessoas. Hoje vejo que preciso voltar para Deus, mas não consigo. Vivo uma falsa felicidade que foi construída em cima da desgraça de outras pessoas. Eu não me sinto digna de voltar à comunhão com Deus. Será que Deus pode amar alguém como eu? Devo voltar à igreja e ignorar todo o mal que fiz às pessoas? Existe gente que nasceu para fazer mal às outras? Como lidar com as vozes que todos os dias me acusam de ser uma pessoa maldita? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Jean Max, obrigado, meu irmão. O senhor que é pastor, o senhor deixa um abraço para todo mundo lá da sua igreja, viu? Um abraço, não é bullying nem nada, isso é carinho. Explica para eles lá depois, viu? A Aureni tá brava. A Aureni tem cara de brava. Tem não, a Aureni, quero mandar um beijão pra Misilene, minha esposa. Misilene tá lá acompanhando a gente. Para as irmãs Aureni e Simone. Quero mandar um abraço para a igreja de Taunton, nos Estados Unidos. Estivemos ali. Pastor Robson Rodrigues, né? Tá ligado nesse debate. Que Deus abençoe esses amados irmãos. E queria passar aqui uma ideia que foi apresentada ontem na nossa igreja. Estamos aí às vésperas da Copa. Teremos 32 países representados aqui. E uma missionária, para quem eu quero mandar um abraço, missionária Andréia, propôs no seu coração que a partir de já comecemos a interceder por cada uma dessas nações. Que o nosso papel seja esse, orar por cada nação, pedindo que Deus trabalhe nesses países, implantando as boas novas do Evangelho. Maravilha. Boa palavra. Pastor Samuel, obrigado, querido. Deus abençoe sempre. Obrigado, JR, pelo privilégio de estar aqui, os debatedores, ouvintes. Mandar um abraço para o Ministério do Espírito Santo, todo o povo que tá lá ligadinho aqui no 93, sempre ligado aqui, audiência máxima. Obrigado, gente. Pra minha família, pro Bruno e pra Bruna, voltaram aos Estados Unidos agora, o Benjamin, lindo lá. E pra minha mãe também. Benção puríssima. Pastor Alexandre, obrigado, querido. Obrigado, JR, obrigado, Rádio 93. Quero mandar um abraço para a minha linda igreja ali, que eu tenho o privilégio de estar pastoreando ali, de ser pastor, ali na estrada do Galeão 961. Mandar um beijão para a coisa linda da minha vida, que é minha esposa, pro meu filho Ariel, para minha filha Adriele e para todos vocês que hoje nos ouvem. Deus te abençoe. Muito bem, muito obrigado, pastora Meire, a nossa menina da mesa de hoje. Obrigado pelo menino outra vez. Eu quero mandar o meu abraço primeiro para essa jovem que foi alvo cuja situação nós debatemos, dizer para ela que ela pode sim vencer, porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica, e em qualquer idade uma mulher pode ser sábia em Deus. Então corre atrás, querida. Deus pode fazer da sua vida grandes coisas, e estar sozinha também não tem nada demais. É ter tempo suficiente para servir ao Senhor e ser útil no reino. Um beijo para minha filha Lívia Pérez Vieira, para o meu marido Gilson Vieira da Silva e para a Igreja Missionária Evangélica Maranata em Copacabana, o povo que eu amo demais. Benção puríssima, muito obrigado aqui a toda a nossa equipe, a Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso, a nossa Cátia Regina, a popularíssima Catita, Juliano Medeiros, Lucas Cruz e Vaneise Rodrigues, muito obrigado pela participação de cada um de vocês aqui no nosso Debate 93 de hoje. Vamos orar juntos? Vamos pedir aqui a bênção de Deus, pedir o pastor Jean para orar conosco, Jean Max. Nós vamos apresentar este tema diante de Deus em oração, os assuntos referentes a esse tema, esse assunto que é tão importante para as nossas vidas. Vamos pedir a misericórdia, a graça do nosso Deus e Pai. Vamos também interceder pelos enfermos, pedindo a cura dos enfermos e o consolo aos corações enlutados em nome de Jesus. Querido Deus, nós queremos clamar ao Senhor nessa hora, em nome de Jesus.
primeiramente pela bênção do Senhor sobre a vida desta jovem que escreveu, que está vivendo uma fase crítica e perigosa na sua vida. Que o Senhor a fortaleça a sair desse laço, a escapar dessa armadilha tão terrível que está pronta contra a sua vida. Guarda ela, meu Senhor, do mal, bem como todos os demais ouvintes que estão vivendo situações parecidas com essa. Que o Senhor os poupe, meu Senhor, da vergonha de se ver caído diante das tentações. Guarda as famílias, ó Deus, principalmente aquelas que estão em processo de formação, para que não sejam constituídas em leitos com mácula. Eu peço também a tua misericórdia sobre a vida da família daquele homem que se lançou do 13º andar. Meu Deus, em nome de Jesus, não deixe o maligno se aproveitar, trazendo mais desgraças e misérias para essa família. Poupa, meu Senhor, e ajuda, traga o consolo, meu Senhor, para estas situações. Em nome de Jesus Cristo, pedimos a tua bênção sobre o nosso país, que o nosso país seja livre, meu Senhor, da corrupção, que esse demônio de corrupção saia da alma do brasileiro e que esse país seja reconhecido por outra fama, meu Senhor, que seja uma nação que serve ao Senhor. Eu peço por estes países que estão vindo para a Copa do Mundo, que em cada país desse o Evangelho tenha liberdade de crescer, que possa alcançar vidas, trazendo salvação em fronteiras distantes. Deus continua abençoando essa rádio, continua abençoando o JR, a Marcela, o nosso deputado, a sua esposa, a irmã Evelise. Deus continua com a tua mão sobre todos que estão nesse lugar. Assim clamamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.